Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós faremos uma introdução ao tema negócios jurídicos processuais, em introdução ao artigo 190 do Código de Processo Civil. Bom, de início, eu quero responder aqui para vocês a seguinte pergunta: o que são negócios jurídicos processuais? Negócios jurídicos processuais são aqueles negócios jurídicos nos quais as partes disciplinam situações jurídicas processuais relacionadas a poderes, deveres, faculdades e ônus de seus interesses, ou nos quais as partes modificam o procedimento. Então, negócios jurídicos processuais são aqueles atrelados a situações jurídicas processuais, relacionados aqui a poderes, deveres, faculdades e ônus das partes, ou relacionados ao procedimento. Perfeito? Quero destacar aqui que coloquei para vocês, olha, algumas palavras indicando que elas podem ser no plural ou no singular. Isso, conforme veremos logo, se deve ao fato de que existem negócios jurídicos que são unilaterais. Então, há negócios jurídicos em que só uma parte atua, só a vontade dela importa. Por outro lado, há negócios jurídicos que envolvem mais do que uma pessoa. Então, por isso que eu destaquei aqui a possibilidade tanto de partes, no plural, quanto também a possibilidade de parte no singular. Certo? Então, vamos repetir isso aqui e vamos destacar essas expressões-chave. A primeira expressão-chave é que, nos negócios jurídicos processuais, são disciplinadas situações jurídicas processuais inerentes aos interesses das partes, relativas essas situações jurídicas processuais aos seus poderes, deveres, faculdades e ônus dentro do processo, ou também são negócios que versam sobre o procedimento, modificando o procedimento. Destaco também que os negócios jurídicos processuais, eles podem ser celebrados durante o processo. Então vamos escrever aqui, olha, durante o processo, ou podem também ser celebrados antes que o processo seja iniciado. Isso é importante. Os negócios jurídicos processuais podem ser celebrados tanto antes do processo ser iniciado, quanto durante o andamento do processo. Tá certo? Veremos isso com mais cuidado ao longo do curso e também ao longo dessa aula do dia de hoje. Outra questão que eu trouxe aqui para vocês é que os negócios jurídicos processuais, eles podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, ok? Unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Os negócios jurídicos unilaterais são aqueles que decorrem o quê? Da vontade de uma só das partes, ok? Unilateral de uma só das partes. Até por isso, no slide anterior, eu coloquei para vocês que pode ser tanto ali no singular, a conceituação, como no plural. Um exemplo de negócio jurídico unilateral, ou seja, que depende da vontade de uma só das partes, é a desistência do recurso. No artigo 998 do Código de Processo Civil, é estabelecido que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Aqui um exemplo bem claro, né, de uma situação que não depende da anuência de outras pessoas. Depende exclusivamente da vontade do recorrente. Por isso que é um negócio jurídico unilateral. Já o negócio jurídico bilateral
é aquele que decorre da vontade de duas partes. Veja que, nesse caso, então, há uma convergência de vontades. Duas partes têm vontades convergentes, se unem e celebram um negócio jurídico processual. Um exemplo desse negócio jurídico processual bilateral é a eleição de foro. O artigo 63 do Código de Processo Civil estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Verifica aqui que, em primeiro lugar, nós temos, como mencionei, uma situação bilateral, porque as partes, aqui no plural, né, não é uma situação que depende da vontade de um só, não. Ambos os envolvidos naquela relação jurídica precisam concordar com isso. E olha que situação interessante, já tinha mencionado para vocês, mas eu friso aqui mais uma vez. Nós estamos aqui diante de um negócio jurídico que pode ser celebrado aqui o quê? Antes do processo ser instaurado. Veja aqui, as partes podem modificar essa competência elegendo foro onde será proposta a ação. Ou seja, a ação ainda não existe, o processo ainda não existe, mas é feito um negócio jurídico processual antes mesmo da instauração do processo. A respeito aqui, tratando aqui do tema eleição de foro. E esses negócios jurídicos processuais bilaterais, eles se dividem em acordos ou convenções e em contratos. Os acordos ou convenções são aqueles nos quais há um interesse comum. Então, as partes que o celebram buscam ali um interesse comum. Já no caso dos contratos, existem interesses contrapostos. As partes o celebram, mas possuem entre si interesses contrapostos. Avançando aqui mais um pouquinho, nós temos os negócios jurídicos processuais plurilaterais. Plurilaterais. Já verificamos aqui, então, que é mais do que dois. Então, são aqueles negócios que decorrem da vontade de quê? Mais do que dois sujeitos. Então, se for um só, é unilateral. Se for em dois, é bilateral. Se for mais do que dois, é plurilateral. Exemplos. Exemplo número 1, a calendarização do procedimento. Veja que o artigo 191 do Código de Processo Civil estabelece que, de comum acordo, quem? O juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Vamos destacar aqui quem que faz esse negócio jurídico? O juiz e as partes. Então, nós temos aqui mais do que dois sujeitos. Um outro exemplo é a sucessão processual voluntária. O artigo 109, parágrafo 1º do Código de Processo Civil estabelece que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Então, aqui estamos diante de uma situação em que há um processo e aquele bem, aquele direito, objeto do litígio, acaba sendo alienado para outra pessoa. Nesse caso, a pessoa que adquiriu, ela automaticamente substitui a parte do processo? Não, não é automático. Para que seja possível haver essa sucessão processual, é necessário que a parte contrária consinta com isso. Então, nós temos aqui uma situação que envolve o interesse daquelas duas partes originais do processo, mais o interesse do adquirente ou cessionário. Agora, mais uma classificação de negócios jurídicos processuais. Existem os negócios jurídicos processuais típicos e os negócios jurídicos processuais atípicos. Negócios jurídicos processuais típicos são aqueles
expressamente previstos em lei. Um exemplo? O exemplo que eu já citei aqui, eleição de foro. Ora, há um artigo específico, já lido aqui, que trata justamente da eleição de foro, que autoriza a eleição de foro. Então, nós temos aqui um negócio jurídico processual típico, porque ele está previsto expressamente em lei. Já os negócios jurídicos processuais atípicos são aqueles que não estão expressamente previstos em lei. Ora, e eles decorrem do quê? Eles decorrem da cláusula geral do artigo 190 do Código de Processo Civil. O artigo 190 do Código de Processo Civil, ele traz uma cláusula geral dos negócios jurídicos processuais. Veja que ele estabelece que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Veja que aqui não se está tratando de um negócio específico, como, por exemplo, a eleição de foro, estava prevista expressamente, tipificada ali no Código de Processo Civil. Não. Aqui no artigo 190, nós estamos tratando de uma cláusula geral que permite às partes, com muita liberdade, disciplinar sobre o procedimento, disciplinar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais e, como já frisei para vocês, isso pode ser antes mesmo ou durante o processo, tá bom? Então, negócios jurídicos processuais atípicos são os que não estão previstos expressamente em lei e decorrem da cláusula geral do artigo 190 do Código de Processo Civil. É isso, essa é a introdução que eu gostaria de fazer ao tema, apresentando essas classificações para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Compartilhem os vídeos nos grupos, com os amigos. Não se esqueçam de deixar o like, deixem comentários, por favor, também para ajudar no engajamento. E nos vemos na próxima aula.